vazou uma nova imagem do telescópio James Webb e ela deixou os cientistas em choque. O alvo é o misterioso 3I Atlas, um visitante vindo de fora do nosso sistema solar. Mas o que o Webb captou não parece apenas estranho, parece impossível. O que essa imagem revela pode mudar a forma como entendemos não só os cometas, mas talvez até a existência de outras inteligências no universo. O Atlas entrou para os registros como apenas o terceiro visitante interestelar já flagrado pela humanidade. Só esse detalhe já bastaria para colocá-lo na lista das raridades astronômicas. Mas a estranheza não parou aí. Quando James Webb voltou seu olhar para esse viajante, os números que chegaram não se comportavam como deveriam. Enquanto cometas comuns se revelam previsíveis, misturas de gelo, poeira e moléculas simples, repetindo fórmulas que conhecemos desde o início da exploração espacial, o Atlas parecia seguir outra lógica. Os espectros mostraram uma composição química que não se encaixava em nenhum manual, quase como se tivesse sido moldado em uma oficina distante sob condições que não lembram em nada o ambiente do nosso sistema solar. Era familiar o bastante para ser reconhecido, mas diferente o suficiente para causar desconforto. Quando o James Webb analisou o Atlas em detalhe, não apenas confirmou sua origem além do nosso sistema, mas também trouxe medidas surpreendentes. O núcleo sólido desse visitante foi estimado em algo entre 320 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro, uma variação enorme, mas que já indica que estamos lidando com um corpo significativo, não um fragmento qualquer perdido no espaço. E o mais curioso, o Webb detectou emissões de água em forma de radicais OH a mais de 3 unidades astronômicas do Sol, ou seja, cerca de 450 milhões de quilômetros de distância. Para se ter uma ideia, a maioria dos cometas só começa a liberar esse tipo de material quando está bem mais próximo do calor solar. O Atlas, no entanto, parecia acordar antes da hora, como se obedecesse a um mecanismo de ativação diferente dos cometas convencionais. Essa atividade inesperada, somada à sua mistura química incomum, levou alguns astrônomos a levantar uma hipótese ousada. Talvez este seja o cometa mais antigo já observado, preservando em seu interior registros de uma época tão distante que a própria formação do nosso sistema solar ainda estava no início. Se isso for verdade, o Atlas não é apenas um intruso interestelar, é uma cápsula do tempo de eras que mal conseguimos imaginar. Foi nesse ponto que surgiu o vazamento, e com ele, a polêmica. A imagem obtida pelo James Webb não se parecia em nada com o que os astrônomos costumam esperar de um cometa. Não era apenas um borrão distante, nem uma simples cauda de poeira sendo arrastada pelo vento solar. O que apareceu nos registros foram formas inesperadas, padrões simétricos ao redor do Atlas, como se a ejeção de material seguisse um ritmo preciso, quase regulado. Não parecia aleatório, não parecia caótico, era como se houvesse uma ordem escondida naquilo. Alguns especialistas tentaram a explicação mais simples. Talvez fosse apenas um jogo de luz e sombra, fruto do ângulo da observação. Mas outros, diante da simetria intrigante, hesitaram em descartar a hipótese mais ousada. A sensação desconfortável era de que o Atlas parecia projetado. Essa ideia, por mais improvável que soe, rapidamente ganhou força em fóruns e até em algumas conversas acadêmicas. E se o que estamos vendo não for apenas um fragmento de gelo e rocha vagando pelo espaço? E se estivermos diante de algo muito mais sofisticado, talvez uma estrutura ou até uma tecnologia que se disfarça sob a aparência de um cometa? De repente, o Atlas deixou de ser apenas um objeto raro e estranho. Ele passou a ser visto, por alguns, como uma possível mensagem silenciosa, vinda das estrelas. Foi nesse ponto que as discussões mais ousadas começaram a emergir. Alguns pesquisadores independentes levantaram uma ideia que, à primeira vista, soa quase como ficção científica.
E se o Atlas não for apenas um cometa? Imagine uma civilização avançada, milhares ou até milhões de anos à nossa frente. Se ela quisesse explorar discretamente outros sistemas estelares, qual seria a estratégia mais inteligente? Não enviar naves gigantescas, óbvias e detectáveis, mas sim pequenas sondas camufladas, fragmentos disfarçados de gelo e rocha, viajando silenciosamente entre as estrelas, sem levantar suspeitas. O Atlas, nesse cenário, deixaria de ser apenas uma relíquia antiga vagando no espaço. Ele seria parte de uma rede de mensageiros ocultos projetados para observar sem serem notados. Uma ideia que, até pouco tempo, pareceria impossível, mas que os estranhos padrões detectados pelo web agora tornam difícil de ignorar. E aqui fica a pergunta que ecoa: será que estamos diante do cometa mais antigo já observado ou da primeira evidência de uma tecnologia alienígena atravessando nosso quintal cósmico? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o 3I Atlas transformou-se em um dos maiores enigmas da astronomia moderna. E como em toda boa descoberta, quanto mais olhamos para ele, mais perguntas surgem. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que estamos diante de um mistério natural ainda não compreendido ou de algo muito, muito maior? Deixe seu comentário aqui embaixo. Curta esse vídeo se ele te fez pensar diferente sobre o universo e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre o Atlas e as próximas revelações do James Webb, porque essa pode ser apenas a ponta do iceberg de algo muito, muito maior.